pastor Jefferson Barreto, com a minha pastora Karine. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão Rogério, nossa irmã Kátia, Felipe, Lucas, presbítero Toninho, nosso irmão Cosmiro, né? Quase falei mistério aqui. Deus abençoe o senhor, viu? Em nome de Jesus, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 31. Lucas 22, versículo de número 31. Amém? Quero agradecer também meu amigo João Vitor lá atrás. João Vitor, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, manda um abraço para sua mãe. Amém? Deus abençoe. Quero agradecer também aquele vaso ali, congrega conosco também. Deus abençoe, viu, vaso? Em nome de Jesus, nossa irmã também, congrega conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Vitor Hugo, Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo número 31. Nós vamos ler o 31 e o versículo número 32. Amém? Amém. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também vou. Glória a Deus. Na minha Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Simão: Simão, Satanás pediu-me para te peneirar-te. Vou ler de novo. E disse o Senhor a Simão: Simão, Satanás pediu-te para te peneirar-te. Versículo de número 32. Achou, irmão Rogério? Amém. Leia. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém? Vamos dar glória a Deus por essa palavra. Se assente glorificando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu vou ser bem rápido, bem breve, bem objetivo nas minhas palavras, no nome de Jesus. Agora eu só quero que você preste atenção. Você não vai andar, não vai no banheiro, não vai beber água, você vai ouvir, vai prestar atenção na palavra. Amém? Pode deixar aí. Amém? Irmãos, quem relatou essa história foi o médico Dr. Lucas. Mas essas palavras são de Jesus, né? E isso ocorreu antes de Jesus ser crucificado, né? Eles estavam sentados lá tomando a última ceia e no meio da mesa lá Jesus se levanta e fala: um de vocês vai me trair. E a Bíblia diz que quando Jesus ele fala isso, naquele exato momento acontece uma grande briga lá entre eles. Porque um se levanta e fala: quem que é que vai trair? Será que sou eu? Será que é João? Será que é Mateus? Será que é fulano? Será que é ciclano? E aí a Bíblia diz que Jesus ele fala assim: aquele que eu pegar o pão e der, o oculto será revelado. Que no caso você já conhece o resto da história, que o grande traidor foi Judas. Mas a Bíblia diz que Satanás ele estava estudando a vida dos discípulos. Então Satanás estava perseguindo os discípulos, não de perto, mas sim de longe. A minha mãe e a minha avó sempre costumam dizer que Satanás ele entra na nossa vida com um sapatinho de ocultando. Ele entra numa área onde a gente não vê. Jesus ele é educado, mas Satanás ele é mal educado. Se você tiver uma vida onde que está tudo bem, algo de errado tem. Porque um cristão na vida dele nada vai bem. Um cristão, se ele não estiver passando uma luta, uma prova, uma peleja, um vento forte, ele não é um cristão. Todo cristão que eu conheço, ele passa uma luta, ele passa uma prova, ele passa um vento forte, mas ele permanece de pé. Porque Deus é com ele, Deus é com ela. E a Bíblia diz que que Satanás chega até Jesus, ele fala assim: Senhor, eu quero tocar na vida de Simão. Eu quero peneirar. A palavra peneirar no hebraico, que é tirado do hebraico, que é uma palavra grega, romana, né? Peneirar quer dizer peneira mesmo, peneira normal. Que eles usavam peneira naquela época para separar o joio e do trigo. Então Satanás, presbítero, ele chegou a Jesus e quis dizer:
Você está falando que Pedro, ele é trigo. Mas eu posso mostrar para o senhor que ele é joio. Eu gostei disso aqui, porque a resposta de Jesus para Satanás foi muito linda. A resposta de Jesus para Satanás foi muito forte. Aí Jesus vai até Pedro e fala assim: Simão, Satanás veio até mim para pedir para mim, para peneirar a sua vida. Que era o quê? Porque era para tocar, para ver se Pedro era cristão mesmo. Para ver se Pedro estava preparado mesmo. E o ministério de Jesus na terra durou por cerca de 3 anos, 3 anos e meio. Então Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus, vestiu com Jesus, curou, salvou, libertou, louvou, mas Pedro não era liberto. Pedro não era liberto, Mateus não era liberto, Filipe não era liberto, nenhum dos discípulos era liberto. Por quê? Porque a palavra discípulo, tirado no hebraico, traduzido no português, quer dizer aluno. E a palavra aluno quer dizer que a gente aprende com o nosso mestre. E a palavra mestre quer dizer professor. A palavra professor quer dizer Ramone. A palavra Ramone quer dizer Jesus. A palavra Ramone significa, o significado da palavra Ramone quer dizer mestre. Mestre ou um bom pastor. Eu estou sentindo Deus aqui já. E a Bíblia diz que quando Jesus chega até Simão, ele fala: Simão, mas eu entrei no meio. Eu intervi. Por quê? Porque Jesus sabia que Pedro não estava preparado. Jesus sabia, se Satanás entrasse, se Satanás intervisse no meio, Pedro não ia aguentar. Mas Pedro, ele saiu da peneira? Não, não saiu. Porque Jesus falou naquele mesmo dia: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. E que Pedro tinha acabado de falar para Jesus que amava ele. Eu vou dizer de novo. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. E Pedro tinha acabado de falar para Jesus que amava ele. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor morrer, eu morro. Se o Senhor lutar, eu luto. Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor pregar, eu prego. Se o Senhor louvar, eu louvo. Se o Senhor curar, eu curo. Se o Senhor salvar, eu salvo. Se o Senhor libertar, eu liberto. Mas como que ele ia fazer isso? Por quê? Porque por fora Pedro estava demonstrando uma pessoa que ele não era. Por dentro, Pedro estava demonstrando que ele estava pronto, mas por fora ele estava despreparado. E eu vou te dizer uma coisa: você pode ser um cristão, você pode pular, você pode rodar, você pode profetizar, você pode falar mistério, você pode pregar bem, você pode louvar bem. Se você aceitou Jesus, mas não deixou ele mudar o seu caráter, então liberto você não foi. Porque evangelho quer dizer mudança de caráter. Mudança de caráter quer dizer mudança de comportamento. Mudança de comportamento quer dizer mudança de atitude. Toda a ação, foi a minha pastora que me ensinou isso. Toda a ação, ela gera uma reação da parte de Deus. Qual que é a sua ação? Qual que é a sua ação para Deus reagir na sua vida? Será que louvar a Deus nos momentos bons é muito bom? É muito bom. A gente louvar a Deus quando tem arroz, quando tem feijão, quando tem uma carne, quando tem uma picanha, quando você come um churrasquinho no final de semana, quando tem uma coca gelada para você tomar, quando você está sentado com os seus amiguinhos, com os seus coleguinhas, com a sua família, ou seja lá quem for. Isso aí é muito bom. Mas servir a Deus não é só nos momentos bons, não. Servir a Deus é quando o inimigo se levanta e vai até Jesus e fala: Senhor, hoje eu quero peneirar a vida de fulano. Senhor, hoje eu vou peneirar a vida de ciclano. Por quê? Porque eu vou ver ou se ele é joio ou se ele é trigo. Eu vou ver se o que ele demonstra ser, se ele é mesmo. Eu vou ver se o que ele fala, o caráter dele vai corresponder com as coisas que ele fala. Com as palavras que ele diz. Eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus ele interfere no meio e Pedro ele acaba de negar o nome de Jesus, Jesus ele é pego, Jesus ele é preso, ele é levado até o servo do sumo sacerdote, ele é levado a Caifás. E lá Jesus é interrogado pela madrugada toda. E os discípulos eles não acompanhou Jesus de perto, eles acompanhavam Jesus de longe. E a Bíblia diz que lá no pátio, Pedro nega Jesus. A mulher chega para ele e fala assim: ó, você fala com ele.
Você se veste como Ele. Você anda como Ele. Você se comporta como Ele. Aí Pedro falou, mas eu não sou Ele. Eu não conheço Ele. Meu Deus. Foi a primeira vez, falou pela segunda. Aí ele falou assim, eu nunca vi Ele. Ele falou pela terceira vez. Por quê? Porque Pedro estava com medo de morrer. Então Pedro, ele estava dizendo, por fora, eu estou demonstrando uma pessoa que eu não sou. Mas por dentro, Jesus estava dizendo, Pedro, por mais que por fora você fica demonstrando uma pessoa que você não é, Jesus está dizendo, Pedro, deixa eu te libertar completamente pelo lado de dentro. Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Maravilha dele. Por quê? Porque apesar de tudo, apesar de todas as coisas, irmão, nós acabamos de sair de uma pandemia. Quantas pessoas não foi? Quantos amigos você não perdeu? Quantos colegas você não perdeu? Nós vivemos um ano caótico, um ano de crise. Gente presa. Não podendo nem ver a família, nem ver fulano, nem ver ciclano, nem ver um ente querido. E muitas vezes a gente reclama. Muitas vezes a gente reclama, nossa, é porque é isso, é porque é aquilo outro. Um cristão, eu e você, o ser humano, ele não é grato, ele é ingrato. Você já viu, nossa, você já viu que todas as besteiras que a gente fala, Deus ele não ouve? Você já viu, nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tenho que trabalhar, então tá bom, você vai ficar desempregado. Nossa, eu gasto muito shampoo, muito condicionador, eu gasto muito produto com o meu cabelo, então tá bom, você vai ficar careca. Nossa, eu gasto muito dinheiro para pôr gasolina, álcool no meu carro, então tá bom, você vai andar a pé. Nossa, eu gasto muito com a minha moto, então tá bom, você vai andar a pé. Nossa, eu gasto muito com a minha bicicleta, você vai andar a pé. Você já parou para pensar que nem todas as bobagens que a gente fala tem os escudos? Aleluia! Por quê? Porque a vontade de Deus na nossa vida, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Glória a Deus. E por mais no seu momento de ódio, por mais no seu momento de contenda, por mais no seu momento de ira, Deus não vai te ouvir. Por quê? Porque Deus conhece o que está no seu coração. Aleluia! É por isso que a palavra de Deus diz, levanta a mão que eu vou profetizar. O que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu e o que nem chegou ao coração do homem é aquilo que o Senhor tem preparado para vos entregar. Aquilo que o Senhor tem preparado para vos entregar não vai ser na sua hora, não vai ser no seu jeito, não vai ser no seu momento, mas quando você menos esperar, o Senhor vai te entregar. O Senhor vai te entregar. Você será surpreendido por Ele, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu trabalho, para que todas as pessoas vejam o poder, a unção, a glória e a graça de Deus, do Espírito Santo sobre a sua vida. E aí eu vou entrar na saudação que o meu pastor deu. O que Deus te entregar no oculto você deve deixar guardado. No secreto, porque Deus te entregar no secreto você deve deixar guardado. É por isso que falou no oculto. Oculto é deixar guardado, não é falar para todo mundo. Secreto é deixar guardado, não é falar para todo mundo. Quantas vezes eu já não ouvi amigo meu falando que vem um profeta fulano de tal, aí Deus usa o profeta para falar com ele, ele fala, eu vou pregar os 4 cantos da terra, eu vou louvar não sei na onde. Aí ele sai falando para todo mundo, irmão, não. Deus não mandou você dizer para todo mundo. Deus mandou você ouvir a palavra dele com sabedoria, acatar a palavra dele com sabedoria, entrar no quarto, fechar a porta e continuar orando. Glória a Deus. E continuar orando para quê? Para que as promessas de Deus, que foi revelada não para os outros, mas foi revelada a você, continue acontecendo. Aleluia. Não fora, mas dentro de você. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Eita Deus. Eu estou sentindo Deus aqui, Deus está nessa casa. E Deus está dizendo, nunca deposita na mão de pessoas o que você só deve depositar no meu altar. Nunca entrega na mão
de pessoas, o que você só deve entregar nas minhas mãos. Deus está dizendo, não serve a mim só por aquilo que eu posso te dar, serve a mim por aquilo que eu sou na sua vida. O que Ele é, missionário? Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a Trindade, Ele é Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é aquele que morreu, no terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele vive dentro de mim, e hoje Ele vive dentro de você. Ele é a rosa de Sarão, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Não há outro Deus como o nosso Deus. Irmão, pelo amor de Deus, levanta a mão, levanta a mão. Eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar, porque eu sinto uma graça de Deus aqui nesse lugar. Aonde Jesus está, a unção, a graça, o ambiente é totalmente diferente. É totalmente diferente. A atmosfera do lugar é totalmente diferente. E Jesus está dizendo, Pedro, às vezes quando eu te falar não é porque Deus é mau, não é porque Deus quer ser mal, não é porque Deus quer te castigar, não. É porque às vezes quando Deus te fala não, é porque aquilo que Deus te revelou no oculto você deve deixar guardado. No oculto você deve deixar guardado. No segredo você deve deixar guardado. Pergunta pra mim por quê? Porque na hora certa, no momento certo, você não vai precisar falar nada e não vai precisar revelar nada a ninguém. Você vai deixar o seu testemunho, o seu caráter falar por si só. Você vai deixar o seu testemunho, o seu caráter falar por si só. Aí a mulher falou, nossa, você anda com ele, você fala com ele, mas ele falou, não sou ele. Aí Pedro lembrou. Ele falou, nossa, pequei. Mas ele não falou, Senhor, se o senhor morrer, eu morro. Aonde o senhor foi, eu vou. Ele foi, mas não estava perto, ele estava distante. E quem está distante não consegue ouvir a voz de Deus. Quem está distante, quando o pastor fala, não entende. Quem está distante, quando a liderança fala, não ouve. Quem está distante, quando a mãe e o pai falam, não escuta. Por quê? Porque quando Deus ele libera a palavra dele sobre a sua vida, pelas coisas que estão na sua frente, pelas coisas que estão à sua volta, você não consegue ouvir, você não consegue prestar atenção. Foi por isso que Deus chamou Samuel 3 vezes. Na terceira vez, quando Samuel levantou, aí Eli falou para ele, ó, quando você ouvir essa voz de novo, você vai dobrar o joelho e vai falar, fala Senhor, porque eu sou servo. Aleluia! Aí quando Deus chamou Samuel pela terceira vez, Samuel entendeu. Por quê? Porque quando Deus chamou Samuel pelas duas primeiras vezes, Samuel não conseguiu ouvir. Samuel não conseguiu entender. Por quê? Pelas coisas que estavam à volta dele. Pelas coisas que estão à frente dele. Então, às vezes, pelas coisas que estão à nossa volta, às vezes, pelas coisas que estão à nossa frente, quando Deus fala comigo, eu não compreendo o que Ele está dizendo. Aleluia. Quando Deus fala comigo, eu não consigo entender o que Ele está dizendo. E Deus está dizendo, eu já te mandei você sair de muito lugar, por que você continua aí? Eita Deus! Pai. Eu já te mandei você separar de muitos coleguinhas. Você tem colega, você não tem amigo não. Eu vou falar. Eu vou falar. É muito fácil você ouvir uma verdade da parte de Deus que na hora vai te chatear e magoar seu coração do que você ouvir uma mentira da parte do diabo. E Deus está dizendo, se eu estou te dizendo uma verdade, é porque eu não quero ser mal. É porque eu quero que você ande no caminho certo. É porque eu quero que você conserte as suas raízes. É porque eu quero que você conserte as suas veredas. A palavra de Deus fala, ó, a árvore que foi cortada, novamente ela crescerá ao cheiro das águas e não cessarão os seus renovos. Irmão, eu não sei se Satanás veio com uma grande tesoura para te podar. Eu não sei se Satanás chegou até alguém e falou, deixa eu peneirar a vida dele. Deixa eu peneirar a vida dela. Deixa eu ver se ele é joio. Deixa eu ver se ele é trigo. Deixa eu ver se ele é adorador. Se ele vai adorar mesmo pelo que Deus dele é. Ou que ele só vai adorar pelo que o Deus dele possa fornecer a ele.
pelo que Deus dele possa entregar nas mãos dele. Às vezes é assim, às vezes Deus está dizendo: filho, eu já mandei você sair daquele lugar, porque você continua aqui. Filho, eu já mandei você se separar de fulano, eu já mandei você separar de ciclano, porque você continua indo. Filho, eu já falei para você, sai das drogas, sai da cachaça, sai da prostituição, porque isso não é o melhor de Deus para a sua vida. Meu Deus. Sabe de onde que Deus me tirou? Deus me tirou daqui do aeroporto 4. Deus me tirou lá do aeroporto 4. Ele me conhece. Já vi ele muito aqui no aeroporto, na escola. Lá onde que eu morava tinha 2 biqueiras. Uma em cima e uma embaixo. E todo dia eu ia lá. Eu abraçava aqueles meninos. Eu beijava eles. Eu falava que Jesus amava eles. Eu pregava para eles. Eu jogava bola. Eu estendia a mão. Porque eu não era melhor do que eles. Eu era igual. Então, se eles estavam feridos, um dia eu também estava. Se eles estavam machucados, um dia eu também estava. Se eles foram traídos, um dia eu também fui. Se eles foram magoados, chateados, eu também fui. Irmão, meu pai me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. Eu pedi comida pro meu pai, ele falou não. Eu pedi porta aberta pro meu pai, ele falou não. Meu Deus. Meu pai passou na minha frente e falou assim, aí o amigo dele falou, é seu filho, ele falou assim, não é mais. Eu não conheço ele. Sabe qual que era o meu sonho? O meu sonho era que a minha mãe me visse pregar, e eu consegui. O meu sonho era que as minhas tias, meus primos pequenos, toda a minha família por parte de mãe me visse pregar. E eu consegui. E o meu sonho era que o meu pai me visse pregar. A pessoa mais difícil era meu pai. Era impossível. Era só Deus. Aí quando foi no ano passado, o pastor me deu a bênção, eu fui fazer a obra missionária. Lembra, pastor? Fazer a obra missionária, eu fui pregar em um estado só. Eu fui pregar no norte de Minas Gerais, uma cidadezinha que chama Brasília de Minas. Do norte de Minas eu fui pro sul de Minas, eu fui pro norte da Bahia, do norte da Bahia eu fui para Brasília, Distrito Federal, de Brasília, Distrito Federal, eu fui pro Piauí, do Piauí eu fui pro Maranhão, depois eu fui pra Bahia, e depois da Bahia eu fui para BH, Belo Horizonte, que era lá onde meu pai morava. E depois de lá eu fui pregar em São Paulo. Depois de São Paulo eu voltei para onde que eu estava. E depois que eu vim para Franca, eu fiquei lá, foi 1 mês e 14 dias. Eu estava num lugar que a comida não era a mesma, as pessoas não eram as mesmas, a cultura não era os mesmos. Todo dia, quando eu dobrava o meu joelho, eu chorava. Eu falava, Senhor, eu nunca pensei que eu ia sentir falta da minha casa. Eu nunca pensei que eu ia sentir falta da minha mãe. Eu nunca pensei que eu ia sentir falta dos meus pastores. Eu nunca pensei que eu ia sentir falta dos meus amigos. E todas as vezes que eu mandava mensagem pro meu pastor ou pro meu pastor vice-presidente, eles falavam, fica aí porque Deus vai te honrar. Deus não te levou aí à toa, tem um propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Deus me levou para lá. Irmão, Deus falou para mim, você vai sentar entre os grandes, entre os poderosos, eu vou te honrar. Fui pregar numa igreja, a igreja que eu preguei, quando acabou o culto, a pastora me chamou lá na sala dela. Quando eu cheguei lá na sala dela, a pastora, o pastor, a família dela toda lá, a pastora chegou em mim e falou assim, moça, você sabia que eu sou a vereadora da cidade? Eu falei assim, não. Ela falou assim, pois bem, eu sou. Aí ela me deu um envelope assim, abri o envelope, estava escrito que eu ia conhecer o prefeito da cidade. Ela falou assim, o prefeito quer te conhecer. Quer que eu te leve no gabinete dele amanhã. Aí eu falei assim, amém, eu vou. O prefeito não era evangélico não, o prefeito era católico, nem roxo era preto. Quando eu cheguei lá, entrei dentro da sala dele, sentei na cadeira, eu comecei a orar. E Deus falou assim, eu vou te usar para falar com ele. Aí eu falei, amém. De repente ele puxou a gaveta assim, pegou um papel grande, pôs na minha frente. Aí ele falou assim, moço, eu tô com um projeto assim, assim, assim. Aí quando eu cheguei na cidade tinha um cubo gigante assim. E tinha, no cubo, no formato do cubo, tinha desenhado um símbolo, do Illuminati lá. Aí Deus falou assim pra mim, fala pra ele, pegar o cubo, arrancar o cubo de lá e colocar uma Bíblia. Aí eu falei assim, Deus, eu não vou falar isso aí pro prefeito. Deus falou, fala, senão eu vou cobrar de você. Aí eu falei pra ele, quando eu falei pra ele, ele falou, meu Deus. Ele pegou aquela carta lá, enorme, abriu, quando ele abriu, era a Bíblia. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia?
A Bíblia que Deus tinha mostrado era a Bíblia que estava desenhada no projeto. E ele falou assim, esse é o projeto que Deus colocou no meu coração. Aí eu falei assim, o Senhor vai fazer esse projeto e vai dar certo 100% em nome de Jesus. Irmãos, de repente eu fui pregar lá no congresso. Quando eu acabei de pregar, mas fui jantar com os jovens. Quando eu saí, passou um andarilho. Deus falou assim, tira o seu blazer e dá pra ele. Eu tinha acabado de ganhar o blazer. Aí Deus falou assim, você me ama? Aí eu falei assim, eu amo. Aí Deus falou assim, então prova. Meu Deus. Eu tirei meu blazer e dei pra ele. Eu peguei a harpa que eu tinha ganhado de uma irmã da igreja e dei pra ele. Eu peguei outra Bíblia que eu tinha ganhado de estudo, eu dei pra ele. Eu tinha acabado de ganhar, ganhei de pastor lá da igreja, eu dei pra ele. Aí os jovens, tava frio, tava chovendo, os jovens falaram assim, você é doido? Eu falei pra eles assim, ó, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu falei assim, o mesmo blazer que Deus me deu, ele tem o mesmo poder para me dar outro. Aleluia. A mesma Bíblia que eu ganhei, ele tem o mesmo poder para me dar outro. Aí Deus falou assim, sabe o dinheiro que está aí dentro da sua carteira? Eu falei assim, sei Deus. Deus falou assim, pega e dá tudo para ele. Meu Deus. E era o dinheiro que eu ia pegar para mandar para minha família. Estava passando necessidade aqui. Minha mãe me ligava, minha tia, minha avó, e falava, Murilo, os meninos tá pedindo comida. Murilo, nós tá passando necessidade. Murilo, nós precisamos de ajuda. E todo o dinheiro que eu ganhava não ficava pra mim não. Eu não gastava não, ficava na vida boa não, irmão. Eu mandava pra cá. Eu não fiquei com R$1. R$1 não fiquei. O pastor sabe que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi dar o dízimo. E quando eu cheguei no hotel onde eu estava hospedado, quando eu olhei em cima da cama, tinha um blazer novinho lá. Glória. Tinha um blazer, tinha uma Bíblia, tinha uma harpa cristã e tinha um envelope. Quando eu peguei o envelope e abri, o dinheiro que eu tinha dado para aquele andarilho, eu recebi dobrado. Você pode levantar a sua mão, você pode glorificar esse Deus, você pode glorificar, eu te dou um minuto para glorificar Deus, eu te dou um minuto para exaltar Ele. Jesus está dizendo, eu nunca quis palavras, eu sempre quis um coração humilde, sincero, reto e verdadeiro. Jesus está dizendo, eu quero obediência. Quando o Senhor pediu Isaac para Abraão, Abraão pegou, construiu um altar, pegou Isaac, pôs Isaac em cima do altar, em cima do holocausto. Quando ele foi matar Isaac, Deus falou, Abraão, eu não quero menino, eu quero obediência. Por quê? Porque Deus viu o presbítero Toninho, aonde o coração de Abraão estava, se estava no filho ou se estava nele. Quando o jovem rico chega até Jesus, o que ele falou? Senhor, o que eu faço para entrar no reino do céu? Jesus falou, em verdade, eu digo, pega todos os seus bens, dá para os pobres e vem. Segue. O que ele fez? Ele virou as costas e deixou Jesus falando sozinho. Jesus falou, é mais fácil um camelo passar pelo funil da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Meu Deus. Você sabe por quê? Porque Jesus viu aonde o coração dele estava. O coração dele não estava em Deus, o coração dele estava nos bens materiais. O coração dele estava no dinheiro. E Jesus está dizendo para alguém, Pedro, deixa eu tirar essa casca que tem aí ainda. Deixa eu tirar esse pecado que tem aí ainda. Deus, Ele trabalha segundo as nossas impossibilidades. A gente trabalha no possível. Possível é o quê? Deus te deu capacidade de 2 braços, 2 pernas, uma boca, uma língua, 2 olhos, 2 ouvidos. E para você ir atrás do seu ponto de cada dia, para você ir atrás dos seus sonhos, para você ir atrás dos seus projetos. Mas aonde você não consegue ir, aonde você não aquilo que você não consegue realizar, aquilo que você não consegue fazer, Deus ele trabalha, Deus ele faz, Deus realiza em você. Porque Deus ele trabalha segundo as nossas impossibilidades. Para mostrar para a gente que para Ele nada é impossível, para Ele tudo é possível. É só a gente pegar e entregar na mão dele. É só a gente entregar e colocar na mão
Senhor pode. Deus é meu braço, Senhor faz. Deus é meu filho, Senhor cura. Deus é meu sábio, Senhor sabe. Deus é meu emprego, Senhor liberta. Deus é meu emprego que entrega, Senhor. Deus é meu restauro, Senhor, que restaura. Deus é meu nome, o nome é o Senhor. Através da minha vida, porque foi posto de Deus na vida do meu amor. Esse nome dele sempre, 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 sempre. Eu vou você na glória. Enquanto você é pecador, e da glória para Jesus, a hora de não ter uma linha quebrada. A hora de ter de salvo na glória. A hora de não ter uma linha quebrada agora. A hora de ter de uma linha quebrada agora. Enquanto você é pecador, cadê a frente para adorar? Cadê a frente para adorar? Eu vejo o nosso monte. Eu fui para procurar os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito e verdade. Eu sou brilhante na adoração. Cadê esse mundo? Cadê esse mundo? Cadê Eu sinto Deus aqui. Sabe o que Deus mandou dizer? Pedro, sem mim você não consegue. Pedro, sem mim você não consegue ser liberto. Sabe o que Deus falou para Sansão? Sansão, de acordo com a força do teu braço, se você continuar de acordo com a força do seu braço, você mesmo vai cair. Meu Deus de Deus, aleluia, Jesus. Deus, Ele não te chamou porque você é bom, não. Deus te chamou porque Ele viu a sua necessidade. Aleluia. Deus te chamou porque Ele viu a sua necessidade. Eu achei que quando esse povo falou, eu quero oração para me ajudar a sair do meu vício. Sabe quem faz isso aqui? Poucas pessoas têm coragem de fazer. Porque se fosse outro, não, eu vou continuar na droga. Não, eu vou continuar na cachaça. Não, eu vou continuar na prostituição. Não, eu vou continuar no erro. Não, eu vou continuar na bebida. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para alguém: Pedro, há sempre uma esperança para a árvore. Há sempre uma esperança para você. Há sempre uma esperança para a sua casa. Há sempre uma esperança para a sua família. Cadê você que entrou aqui hoje, Pedro? Você que entrou aqui, você que encontrava afastado, desviado, distanciado da presença do Senhor. Mas você que acabou de ouvir essa palavra agora. Aleluia. E quer voltar para Ele hoje. Aleluia. Quer voltar para Ele agora. Missionário, eu errei, eu pequei, mas eu preciso voltar, porque sem a graça dele, eu não fico de pé. Sem a graça dele, eu não sobrevivo. Sem a graça dele, eu não vou no meu alvo, eu não vou no objetivo, eu não alcanço os meus propósitos. Cadê você que quer aceitar Jesus? Vem aqui na frente que eu vou orar. Glória a Deus, aleluia. Maravilha! Cadê aqui, ó, primeira alma. Cadê a segunda alma, Jesus? Vem que eu te espero. Não pode te chamar, não. Se eu te chamar, vai ser pior. Vem. Vem que eu te espero, Jesus também. Nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Você não escutou o testemunho que a irmã falou? O moço tomou uma facada. Glória a Deus, aleluia. Deus teve misericórdia e trouxe ele de volta. E se Deus tivesse misericórdia da vida dele? Aleluia. Glória. Porque ainda há sempre uma esperança para a árvore que for cortada. Vem, pode vir. Vem, Pedro. Jesus está dizendo: deixa eu sarar as suas dores. Deixa eu sarar a sua raiz. Você pode ser forte, mas o Espírito Santo é mais forte que você. Vem cá, moço. Vem. Vem cá, você que está me filmando. Dá o celular para alguém. Vem cá, você. Vem cá, moça. Maravilha, Jesus. Vem aqui, moça. Glória a Deus. Vem cá, irmã. Fica aqui do lado dela, senhora. Aleluia.
Fica do lado dela aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia! Maravilha. Glória a Jesus. Deus está aqui. Ah, Senhor. Eu creio, Jesus. Jesus está nesse lugar. Aleluia. Vem cá, irmão Cosmiro. Fica aqui do lado dos jovens. Louvado seja Deus. Moço, olha Aleluia. pra mim, você. Sabe o que Deus me falou? Seu sonho. Pra mim não é impossível. Verdade, Jesus. Aleluia. O seu sonho só eu posso realizar. Glória a Deus. Mas dentro de você há uma luta. Há uma briga. Há algo travado. Você fala, sonar eu tento, mas não consigo. Sempre tem algo que me puxa para trás. Eu tento, estou tentando ir no escuro. Eu venho, sento, ouço a palavra, passo a segunda, quando começa a semana, vem. Não é? Mas sabe o que Deus falou para mim? Deus falou assim para mim, filho, eu estou te chamando de volta. Glória a Jesus. Aleluia. Porque os meus sonhos é maior do que o seu. Aleluia. Tem algo que é impossível para você resolver, mas Deus está dizendo, coloque na minha mão